Então, Emerson, eu tô aqui com o Marinho, ele que entrou, mudou o jogo de certa forma, entrou você de um lado, o Isla do outro, o jogo melhorou bastante pra gente, conseguimos a virada. Eu queria saber de você como é que é a sua sensação de estar vivendo o Maracanã, de estar vivendo o Flamengo, participando e ajudando o Flamengo a sair de campo com a vitória hoje. Nossa, importante, né? Foi uma vitória grandiosa, né? Contra um grande adversário também. Saber a importância também, né? Do elenco, do plantel. Eu, o Isla ali, a gente conseguiu entrar e escutar bem o mister, né? O que ele pediu para a gente conseguir contribuir, né? Com o resultado. Então foi uma vitória de todos, onde todo mundo tem se dedicado ao máximo nos treinamentos. Quem entrou e também quem ficou no banco também trabalhou muito bem na semana e hoje foi uma vitória merecida. E o Isla fez um gol e você deu uma assistência que comemorou como um gol. Você deu um mortal ali, fez uma Rebeca Andrade que pelo Flamengo ganhou medalha aí de ouro. E você também fez a comemoração. Eu queria que você falasse um pouco dessa comemoração que você extravasou ali, que deve ter sido também muito importante dessa assistência, né? Nossa, eu falo que a assistência é igual gol, velho. A gente comemora demais também, é como se tivesse feito, né? Então, a importância de ver o nosso time marcar, a torcida cada vez mais ser uma explosão ali, né, na hora. Então eu, não só como aquele lançamento que eu dei ali, que o Arrasca conseguiu fazer o gol, como o gol do Isla também, a gente saiu comemorando bastante, então foi uma vitória muito boa. A gente vai pegar o Palmeiras agora, que você já enfrentou bastante jogando pelo Santos. O que você espera? Como é que tá aí o planejamento para essa partida? Acho que da mesma forma de hoje, né, acho que trabalhar bem a semana, estudar o nosso adversário, que é uma grande equipe também, para que a gente possa estar fazendo um grande jogo e sair com o resultado. Valeu, Marinho, obrigado, parabéns pela partida. Emerson, eu tô aqui com o Davi Luiz. Davi, queria saber de você, o Flamengo aí numa crescente, ganhou o jogo de Libertadores, ganhou 2 jogos seguidos de Libertadores, agora uma grande vitória contra o São Paulo em casa. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que o time vem vivendo, numa crescente, estendendo cada vez mais a proposta de jogo aí do Paulo Souza e mais uma grande vitória perto da torcida no Maracanã. Como é que você sai aqui? Como é que você sai aí, Davi? Fala aí, Davi. Como é que você se sente aí, cara? Caraca, que pergunta é essa aí? Acho que você já perguntou e respondeu ao mesmo tempo. Acho que a gente vem numa crescente boa, cada vez mais compreendendo a filosofia de trabalho, cada vez mais buscando aperfeiçoar, melhorar, crescer, e os resultados estão aparecendo. E também, pelo menos no jogo contra o Talheres, né? Teve 2 gols saindo dos zagueiros. Começo da jogada com os zagueiros. Queria que você falasse um pouco disso também. Teve um gol que saiu você dando um passe lá para Arrascaeta, até a bola chegar na frente, até a bola chegar no Everton Ribeiro. Essa sua construção também dos zagueiros, e você também com o Ilharão e com o Felipe Luiz, 3 zagueiros que conseguem sair muito bem com a bola. Eu acho que faz parte do futebol moderno. Eu acho que cada vez mais a gente julga os goleiros pelos pés também, começando uma jogada. Então não cabe só a mim, não cabe só ao Felipe, cabe a todos nós compreendemos o plano ofensivo, e muitas das vezes vai começar de uma boa construção de um passo de trás. Só tá faltando sair aquele seu golzinho, né? Várias vezes chegando perto, hoje que teve quase mais uma chance. Queria que você falasse um pouquinho dessa ansiedade para fazer o gol. Eu acho que no momento certo vai acontecer. É isso. Obrigado, Davi. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória, estreia do Flamengo, né, no Brasileirão aqui no Maracanã. E o time é muito consistente hoje. Queria que você falasse principalmente em relação às substituições que você promoveu aos 18 do segundo tempo. Você colocou o Marinho no lugar do Lázaro e o Isla no lugar do Rodinei, os 2 que foram responsáveis aí, né? Participaram, na verdade, dos outros gols do Flamengo que garantiram essa vitória importante sobre o São Paulo. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir, a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles nos vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo, e foi aquilo que aconteceu. Dei os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito, e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Paulo, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse da importância da marcação alta tão bem ajustada como foi hoje. O João pareceu muito mais assertivo e muito bem na partida, contra um time que picotou muito o jogo quando você tentou sair lá de trás
O Arrasca teve 5 faltas só no primeiro tempo, falando dessa marcação alta que funcionou muito bem. E sobre o Isla, você utilizou ele começando a partida 2 vezes como zagueiro. E ele, quando entrou como ala, ele fez uma assistência, deu um gol e foi muito participativo. Se você mudou um pouco essa visão dele ser utilizado também como ala, ou se você acha que é mais como zagueiro. Obrigado. Eu posso começar já pelo Isla, porque se tu te lembras na altura em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, em zagueiros, ou seja, ter um lateral que normalmente tem capacidade de construção, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva, e dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco, nessa mesma posição, procurar entender se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta, não é a primeira vez. Depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão, porque os adversários são diferentes, a nível coletivo e individual. A ideia da pressão alta, ela sempre existiu, umas vezes bem interpretada, boa intensidade, boa capacidade de roubo. Não é a primeira vez, já tivemos muitas opções em quase todos os jogos de termos pressão alta, roubarmos e termos capacidade para podermos ter situações de finalização, como tivemos hoje, várias, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante sempre que o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias situações, distâncias, entre linhas, ou seja, ser um bloco único. Conforme vamos para a frente, também temos, quando baixamos, temos que juntar mais linhas. Sempre que o fizemos, tivemos muita capacidade para poder defender. Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, demos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos, e é algo que temos que ir melhorando. Ou seja, nem tudo quando o resultado não é favorável está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável, como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes. Paulo, parabéns pela vitória. Raíssa Simplício, da Gol. Eu queria saber de você sobre o gol, né? O Flamengo contratou um goleiro experiente, um goleiro que muitas vezes vem sendo presente em convocações da seleção brasileira, e o Hugo, que vem numa crescente, que já estava aqui e jogou hoje. O Santos jogou o último jogo da Libertadores. Eu queria saber de você se o Hugo é o seu titular hoje, ou se você tem planos de colocar o Santos para jogar mais vezes, fazer um revezamento. Qual é o seu plano para essa posição? Bom, no futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões, e sobretudo nos goleiros. O Santos chegou a este processo passado quase 3 meses, onde há um trabalho e um crescimento do Hugo em que que nos dá confiança, juntamente com o Santos. Falámos com eles relativamente ao momento que ele chegou. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas, como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos, e qualquer momento têm que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar. Boa noite, Paulo. Boa noite. André Habib, do canal do Deco. Parabéns pela vitória. Obrigado. Sempre quando o coletivo vai bem, o individual aparece muito bem. Então a gente pode tirar vários jogadores que foram muito bem na partida, né? No caso do Arão, no caso do Thiago Maia, do Lázaro. Mas especificamente eu gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre o Felipe Luiz, né? Que hoje foi um construtor de jogadas, né? Jogou com uma liberdade, né? E ajudou demais ao sistema ofensivo do Flamengo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Felipe Luiz, por favor.
vou-lhe precisar que provavelmente vai ter que ver todos os outros jogos do Filipe Luís e vai ver também se ele foi envolvido ou não nessa mesma construção, e bem, é algo que determinamos desde o início, dentro daquilo que parâmetros de idade, de velocidade, de manter-se sempre lúcido fisicamente e mentalmente. Tomamos, e sobretudo sobre a capacidade que ele tem em termos de construção, em termos de ler o jogo, tomar a decisão, execução técnica. Então decidimos logo desde muito cedo trabalhar com ele numa linha um pouco mais baixa, de forma a poder ser um elemento importante para encontrarmos superioridade logo após os nossos primeiros e segundos momentos de construção, porque havendo superioridade no início da nossa construção, vai-nos dar a capacidade de termos mais espaço e mais capacidade para podermos atingir a profundidade, de forma a termos também esse espaço para finalizarmos. E o Filipe tem vindo a fazer isso, tem vindo a reconhecer também no último terço quais os momentos poder estar mais aberto, mesmo como lateral, fazer overlappings, outras vezes também com movimentos de ruptura, quando o adversário assim permite, ou seja, procura defender-se todo o corredor e ele desde trás poder também potenciar uma linha de passe no último terço, mas sobretudo a construção inicial, como o Arão por fora, nestes últimos jogos tem sido extraordinária e isso permite-nos chegar mais próximos da baliza adversário e termos espaço e termos gente finalizadora para podermos fazer golos. Paulo, Isaac Andrade, Canal Flavoz, parabéns pela vitória e ainda em tempo, feliz Páscoa. Igualmente para vocês todos. Obrigado. Você menciona muito a questão de construção, de tempo, e a gente sabe que, tomando como um exemplo uma obra, ela tem início, tem meio e tem fim, é uma progressão. Nesse momento, temos aí muitos questionamentos em relação à questão de continuidade, de tempo de jogo para alguns jogadores. Agora há pouco o Marinho, na zona mista, falou que tem se dedicado a trabalhar com aquilo que você tem passado para ele, mas que era uma posição que ele havia ainda não jogado. Como é que está essa adaptação? O quanto que hoje o Paulo Souza vê o time do Flamengo e para hoje, tanto no jogo quanto no Campeonato Brasileiro, qual nota que você dá para o seu time? Olha, como a palavra indica, mesmo no dicionário, projetos é exatamente aquilo que disse. Tem um princípio, meio e fim. Os processos têm um princípio, meio, mas nunca têm fim. Ou seja, é sempre evolutivo e tem sempre desvios. E sobretudo no futebol, porque tens abaixamentos de forma, de jogadores que são determinantes, tens exatamente aquilo que falaste, ou seja, se inicialmente, direcionam a vossa crítica em que tem que existir maior continuidade dos jogadores, então aqueles que não jogam, neste momento damos mais continuidade, então quem joga também já se orienta de uma outra forma. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Como eu venho a dizer, e repito mais uma vez hoje, para mim o elenco é o mais importante do que o individual, tem que estar todos preparados. Assim o trabalhamos, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Procuramos também dar estímulos mentais nessa mesma preparação e hoje, sem dúvida, temos bem claro a importância daqueles que têm tido menos tempo, daqueles que têm estado a trabalhar para poderem estar preparados quando a equipa necessitar e quando o seu treinador assim o decidir. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo durante o treino e na leitura do jogo, tomamos essa decisão perante a confiança que os jogadores nos oferecem. E realmente temos de estar todos preparados porque vamos ser todos necessários durante o jogo e durante a época, porque é uma época longa, com muitos jogos e precisamos que todos estejam presentes. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Penido, coluna do Fla. Você já vinha mudando um pouco a linha de 5 na defesa e a questão que eu coloco é,
Hoje as linhas de 4 ficaram um pouquinho mais nítidas ao longo da partida e eu queria saber se essas mudanças foram especificamente para o jogo de hoje ou você pretende ter esse modelo como base para a sequência na temporada. Bem, eu já lhe respondi a essa pergunta nas outras coletivas. Nós construímos num sistema, procuramos defender quase sempre em transição defensiva e quando temos que nos organizar defensivamente, o nosso bloco está claro, temos tendo alguns ajustes só estratégicos perante os nossos adversários. Por isso é algo que vamos dar continuidade. Paulo, boa noite. Feliz Páscoa para todo mundo, todos. Na verdade. Bruno Vilafranca, do Antenados na Jogada. Paulo, me pareceu no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, que o Mister estava à beira do campo chamando muita atenção, me pareceu, do Gabriel e do Arrascaeta. E também me pareceu que existia uma certa liberdade de alguns jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo saírem jogando um pouco mais. Me pareceram os zagueiros do São Paulo. Como o senhor estava de costas para mim, eu não sabia exatamente para quem eram os gritos, mas vi o senhor fazendo um sinal para eles se aproximarem desse lado esquerdo. É exatamente isso? Eu estou equivocado em relação a isso? O Mister viu em algum momento esse espaço de saída de bola do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo, estava chamando os jogadores para se aproximarem, para fechar esse espaço? Não, como falei, ou seja, em termos de organização defensiva, tínhamos duas ideias diferentes, uma de bloco alto, outra quando os nossos adversários nos obrigavam a baixar, porque também não podemos ter sempre intensidades altas e também temos que saber defender baixo e, sem dúvida, um dos padrões do São Paulo é exatamente o ataque, sobretudo, do corredor lado direito deles, do zagueiro, para poder potenciar superioridades, e era importante manter a intensidade, sobretudo de chegada, seja do Gabriel ou do Arrascaeta, que era a linha mais avançada, de podermos oferecer à nossa linha do meio campo, que nem sempre tinha capacidade também de subir linhas, basculava e tinha que se manter porque chegava tarde, e de forma a podermos, em alguns momentos, quando baixámos essa pequena intensidade e não chegávamos para podermos ter um filtro à nossa linha do meio campo, dávamos possibilidade ao nosso adversário de poderem ter superioridade e poderem avançar em profundidade mais próximo da baliza. Por vezes o jogo isso acontece, não temos nem sempre fisicamente no momento do jogo temos essa capacidade de o fazer. A importância deste crescimento deve-se sobretudo à percepção, à humildade individual e coletiva da nossa equipa, serem solidários com os processos, sobretudo quando não temos bola, para sofrermos o menos possível, como foi hoje o caso. Paulo, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. E dentro dessa sequência exaustiva, já tem jogo na quarta-feira, no sábado o Flamengo sai para jogar em Curitiba, logo depois tem também jogo fora do país pela Copa Libertadores e o departamento médico está cheio. Como estão as suas informações, as informações que você recebeu a respeito de jogadores que estão em vias de ficar à disposição e com quem você acredita que poderá contar nessa sequência recente aí do Flamengo? Eu penso que podemos deixar isso também para o departamento médico poder falar, mas aquilo que tenho visto, com certeza o Pablo tem muita proximidade de podermos o ter rapidamente e esperando que o Bruno recupere também bem e numa lesão que é difícil, até bem de explicá-la, que é do Fabrício, este repouso sem ter nenhum impacto no seu dedão, ele também o possa recuperar e possa estar disponível. Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Feliz Páscoa aí, Boa parabéns pela vitória. Obrigado. Alain Martins, do canal Nação Urubu 81. Na realidade, até coincidentemente, vem de base, né? A base que é a estrutura de tudo. A gente viu hoje uma atuação exemplar de João Gomes e Lázaro. E por coincidência, né, jogadores que vêm performando desde o início da temporada e que mostraram também, até surpreendentemente por serem mais novos, uma conscientização diferenciada, né, nesse processo aí de entendimento tático desde o início, né? Queria saber a importância desses dois jogadores
dentro desse processo hoje que a gente vive, né, de evolução constante aí para o restante do ano, para a sequência da temporada? Não só estes dois jogadores, mas eu penso toda a equipa. A percepção tática é realmente muito importante, estratégica para cada jogo. Temos um modelo de jogo. Em todos os momentos do jogo, ou em cada momento do jogo, temos ideias bem enraizadas, que temos vindo sempre a trabalhar, seja com que o jogador esteja nas suas próprias posições, ou seja, temos vindo a trabalhar bastante, e eles são dois jogadores diferentes, jogadores frescos, mentalmente também, que querem chegar, imporem-se no futebol profissional, têm entendido, têm-se dedicado, têm trabalhado e têm sido premiados durante o jogo pelo aquilo que têm vindo a realizar. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. O Flamengo vai ter na próxima quarta um jogo contra o Palmeiras, que é a grande rivalidade nacional há bastante tempo. São duas equipes que vêm se alternando ali, tem o Atlético Mineiro também, mas a grande rivalidade é Flamengo e Palmeiras. Teremos o Maracanã, todos os torcedores do Flamengo, expectativa de 70 mil torcedores presentes. Eu quero saber a sua expectativa para esse jogo, que para o torcedor é um jogo muito importante, e se você entende que essa partida da quarta pode ser o ponto para você convencer o torcedor de que o seu trabalho vai dar certo no Flamengo. Obrigado. Nós, para os convencerem, para convencermos o nosso torcedor, temos que ganhar todos os jogos. Nós não podemos pensar que seja um jogo que fazemos convencer o nosso torcedor. O nosso torcedor tem que ser convencido no trabalho diário e tem que se ver representados no campo. E o que o torcedor, daquilo que me tem vindo a entender, a exigência de, quando vestimos a camisola do Flamengo, darmos tudo. Depois, se tecnicamente as coisas não são as melhores, porque ou seja, já aconteceu, pode acontecer, porque são variáveis que eu estava a falar, que são incontroláveis. Agora, aquela que é exigida e controlada é sem dúvida aquilo que o torcedor espera de todos nós, é darmos tudo que nós temos para podermos sair vencedores. É um clássico, sem dúvida, maior. Com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia, mais uma vez empurrando-nos, oferecendo-nos o melhor deles para que nós, no campo, possamos estender tudo aquilo que nós podemos oferecer para eles serem felizes. Paulo, boa noite, feliz Páscoa e parabéns pela vitória. Recentemente você elogiou... Ryan Leal, Mercado de Futebol, desculpa. Recentemente você elogiou o entendimento tático do Arão, mesmo ele enquanto contestações da torcida. E a gente queria perguntar como você avalia a partida dele hoje, se para o futuro você enxerga ele mais como meio-campista ou como zagueiro. Não, ele é meio-campista e, sem dúvida, é um jogador que, como eu disse já no jogo anterior, numa linha mais baixa, lendo o jogo de frente, tem muita capacidade de tomar decisão e execução, interpreta muito bem o espaço exterior e os espaços interiores, seja em primeiras linhas ou segundas linhas, e tem sido extraordinário. Por isso, agora temos zagueiros que, quando eles recuperarem, têm características bem diferentes deles, sobretudo defensivamente com características bem diferentes, e ele é um volante, com certeza que nos vai ajudar nessa mesma linha. Obrigado, mister. Obrigado, senhores. Boa noite.